Bem-vindo ao vídeo A Pilha de Volta. Gray havia mostrado que a carga elétrica podia fluir através de um fio. Mas, até 1800, os fluxos de cargas através de um condutor eram apenas momentâneos. A carga transferida de um vaso de Leyden para o corpo humano, por exemplo, durava apenas um breve momento. A transferência de carga de uma nuvem acontecia com a rapidez de um relâmpago. Como se poderia obter um fluxo contínuo de cargas através de um fio? Os cientistas do século XVIII conseguiam produzir eletricidade por várias maneiras: por atrito, isto é, fricção, pelo aquecimento de determinados cristais, retirando a eletricidade da atmosfera, e em experiências com peixes elétricos. Mas um processo importante era a eletricidade escondida nos não elétricos de Gilbert, isto é, os metais, que estava destinada a provocar uma revolução. Em 1750, Johann Georg Sulzer observou que duas hastes de metais diferentes em contato com a língua produziam um gosto estranho e pungente quando uma haste tocava na outra. Mas este fenômeno não foi relacionado com a eletricidade e permaneceu escondido, esquecido durante meio século. O processo que levou à descoberta de uma maneira de produzir um fluxo contínuo de cargas, ou corrente elétrica, teve início quando, em 1780, Luigi Galvani observou que músculos de rãs dissecadas se contraíam quando recebiam descargas de um vaso de Leyden. Ao prender a rã com um suporte de ferro e enfiar alguns pinos de latão na medula espinhal, Galvani observou contrações ocasionais. O objetivo dele era observar a eletricidade que poderia haver no ar durante as tempestades. Era uma eletricidade que estaria na atmosfera, mas essas contrações eram esporádicas e imprevisíveis, pois ocorriam mesmo com tempo bom. Enquanto esperava por uma contração, Galvani encostou o pino de latão que estava enfiado na medula espinhal no arame de ferro, onde a rã estava presa. Ele encostou aqui, no arame de ferro. Então, encostou um metal com o outro e ao mesmo tempo com a rã. Neste momento ocorreu a grande descoberta, pois a perna da rã entrou em convulsão. Toda vez que o latão e o ferro entravam em contato entre si e simultaneamente com o músculo, a perna da rã se contraía e saltava. Para explicar melhor o resultado dessa experiência, observe aqui, olha. São dois metais diferentes, aqui é zinco e cobre. Quando está simultaneamente em contato com a perna da rã, ela começa a saltar, entra em convulsão, começa a dar saltos. Observe aqui, um único metal, só o cobre, por exemplo, não ocorre nada. Este foi o resultado da experiência. As experiências de Galvani levaram os pesquisadores a duas possíveis explicações para as contrações das pernas das rãs. A primeira explicação seria a seguinte: as contorções e saltos das pernas da rã seriam produzidas por eletricidade animal. Apesar de suas experiências com a máquina elétrica, isto é, a máquina de eletrização de Otto von Guericke, e com o vaso de Leyden, com a eletricidade armazenada no vaso de Leyden, Galvani declarou que as contrações e saltos eram provocados pela eletricidade animal. Assim, esta possibilidade teve uma aceitação geral e imediata, levando outros pesquisadores a repetir as experiências com os rãs dissecadas. Ao contrário da maioria,
contrariando a opinião da maioria, Alessandro Volta pensou na segunda possibilidade. As contorções e saltos das pernas da rã eram provocados pela eletricidade gerada pelo contato de dois metais diferentes, ferro e latão. E após um grande número de experiências com rãs, Volta concluiu que os nervos eram estimulados por uma fonte externa de eletricidade. Mas esta conclusão levou a uma inevitável controvérsia com Galvani. Na realidade, uma controvérsia não só com Galvani, como com toda a comunidade que era favorável à ideia de Galvani. Mas a eletricidade metálica ganhou a disputa contra a eletricidade animal. Pois, com base neste raciocínio, em 1800, Volta preparou pequenos discos de prata e zinco e depois os empilhou em pares de zinco e prata, separados por discos de papelão. Como está indicado nesta figura aqui, ó. Prata, zinco, disco de papelão embebido em salmoura. Prata, zinco, disco de papelão embebido em salmoura. Depois encostou a extremidade de um fio no topo do disco de prata da pilha voltaica. Voltaica é pilha, pois é uma pilha de discos. É daí que vem este nome, pilha elétrica. E a extremidade do outro fio na parte inferior do disco de zinco, que está aqui, ó, da pilha. E finalmente, ao conectar, isto é, encostar essa extremidade livre aqui com esta, ele observou um fluxo contínuo de cargas. E assim, pela primeira vez, se conseguiu produzir um fluxo contínuo de eletricidade, e foi o início de uma grande revolução.